Imagine uma criança de 6 anos, descalça, segurando uma mochila rasgada, abandonada numa cabana humilde no meio do sertão baiano. O sol queima, o silêncio grita, e a madrasta some na poeira vermelha. De repente, um jipe branco para. Um homem de camisa social suada desce, estende a mão e diz: "Eu não vou te deixar aqui." O que acontece nos próximos 23 anos vai fazer você chorar, sorrir e acreditar no impossível. Fique até o final. O nome desse menino é Lucas. E naquele instante, debaixo do sol escaldante, ele ainda não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele olha para a estrada, tenta entender o que aconteceu, mas só vê o vazio e a poeira que o vento insiste em levantar. O som do motor do jipe ainda ecoa, e o homem que desceu, Rafael, caminha em sua direção com passos lentos, como quem respeita a dor que está diante dele. Lucas está sujo, os lábios rachados, o olhar perdido. A mochila velha que segura é a única lembrança do pouco que lhe restava. Rafael se abaixa, encara o menino nos olhos e repete com firmeza e ternura: "Eu não vou te deixar aqui." Nesse momento, algo muda. O medo que dominava o pequeno começa a se dissolver. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que talvez exista alguém disposto a cuidar dele. O sol continua queimando. O vento levanta a poeira vermelha e os dois permanecem ali, por alguns segundos, imóveis, como se o mundo tivesse parado para assistir aquele encontro. Rafael estende a mão e o menino, depois de hesitar, finalmente a segura. É um gesto simples, mas carregado de destino. A poeira sobe quando o jipe volta a andar, levando o menino que foi abandonado para um novo caminho, uma nova vida e um futuro que ninguém poderia imaginar. Essa é uma história sobre recomeços, sobre como um gesto pode transformar um destino. Uma história sobre um homem que achou que estava apenas ajudando uma criança, mas acabou encontrando um filho. Sobre um garoto que nasceu no silêncio da solidão, mas cresceu para dar voz a quem nunca foi ouvido. E antes de você mergulhar nesse enredo, deixa eu te pedir uma coisa. Fica até o final desse vídeo. Porque o que começa com abandono vai terminar com esperança. O que começa com poeira e dor vai terminar com amor e superação. Eu prometo que você vai se emocionar, vai se lembrar do que realmente importa. E talvez até repensar o que significa família. E se você gosta de histórias assim, daquelas que tocam, inspiram e fazem o coração bater diferente, então já se inscreve no canal agora. Aqui, cada história é um lembrete de que ninguém está sozinho, e que mesmo depois da pior tempestade, o sol sempre volta a brilhar. Se inscreve, ativa o sininho e vem comigo, porque toda semana tem uma nova jornada que vai te fazer acreditar de novo nas pessoas, na vida e no poder do amor. Agora imagina a cena. O jipe corta as estradas de terra. O menino adormece no banco do passageiro, exausto, enquanto Rafael dirige em silêncio, olhando o retrovisor de vez em quando com um nó na garganta. Ele não sabe explicar o que sente. Sabe apenas que precisava fazer aquilo, que não poderia deixar aquele menino naquele lugar. A estrada é longa, o sol se põe atrás das serras e o céu começa a se encher de tons alaranjados. O vento entra pelas janelas abertas, misturando o cheiro de poeira e gasolina com algo novo. Esperança. Rafael não fala muito, mas pensa em tudo o que viu na vida. Obras, projetos, cidades. Nada o havia tocado tanto quanto aquele olhar perdido de criança. Ele não sabe se vai dar conta, mas tem certeza de uma coisa. Vai tentar. Porque às vezes, o destino coloca a gente exatamente onde precisamos estar, mesmo que a gente não entenda o porquê. Enquanto isso, Lucas sonha no banco do jipe. Sonha com a mãe que se foi, com o pai que nunca voltou, com a casa que já não existe. Mas no meio dos sonhos tristes, há uma sensação nova, a de estar seguro. Pela primeira vez em anos, ele dorme sem medo. A estrada termina em Salvador. A cidade grande, o barulho dos carros, as luzes dos prédios. Tudo é novo, tudo é assustador. Mas quando Rafael para o carro em frente a uma casa moderna, com jardim e janelas grandes, Lucas sente algo no peito. Uma mistura de curiosidade e esperança. Ele entra devagar, e o cheiro de comida caseira invade o ar. Dona Lúcia, a governanta, o recebe com um sorriso doce e um prato de arroz, feijão e bife acebolado. Lucas não lembra a última vez que comeu de verdade. Enquanto ele devora a comida, Rafael o observa. E ali, sentado à mesa, sujo de poeira, o menino parece pela primeira vez um pouco mais vivo. Aquele jantar seria o primeiro passo de uma longa jornada. Uma que atravessaria anos, cidades e gerações. Por isso, fica comigo até o fim.
Você vai ver esse menino crescer, estudar, vencer e mudar o destino de outras crianças que um dia viveram o mesmo abandono. Vai rir, vai se emocionar e vai entender que o verdadeiro resgate não é só físico, é emocional, espiritual, humano. Então vem junto. Aperta o botão de se inscrever, porque essa história é só o começo. E quando chegar o final, eu te garanto, você vai olhar para o mundo com outros olhos. No sertão, o sol pode até queimar, mas é também ali, entre a poeira e o silêncio, que nascem as histórias mais lindas. E essa, a de Lucas e Rafael, é uma delas. Fica até o fim. Porque o que começa com abandono vai terminar com um resgate que você nunca vai esquecer. O som do chuveiro ecoava pelo banheiro como uma sinfonia desconhecida para Lucas. A água quente escorria pelo corpo pequeno e magro, lavando a poeira, o medo e os dias de abandono. Ele não sabia se podia fechar os olhos, nem se aquela água era realmente para ele. Tocava o rosto com as mãos como quem não acredita. Naquele instante, o menino que vinha da terra seca sentiu o primeiro toque de conforto da sua vida. Do lado de fora, Rafael esperava, sentado à mesa da cozinha, observando Dona Lúcia preparar o jantar. A governanta, mulher de fala doce e olhar experiente, mexia o arroz com cuidado. O cheiro de alho e cebola refogando se espalhava pela casa, misturado ao perfume do feijão e ao barulho da chuva fina que começava a cair lá fora. Ele deve estar assustado, comentou Rafael olhando para a porta do banheiro. É normal, Dr. Rafael. Esse menino vem do sofrimento, respondeu Dona Lúcia sem parar de mexer a panela. Mas o senhor fez certo em trazer. Nenhuma criança devia ficar sozinha no meio do sertão. Quando Lucas saiu do banheiro, vestindo uma roupa limpa e um pijama azul emprestado, seus olhos vagaram pela cozinha, tentando entender aquele novo mundo. O piso brilhava, as paredes tinham quadros, e o cheiro de comida era tão forte que ele sentiu a barriga roncar alto. Rafael sorriu. Vem cá, campeão. Tá com fome, né? Lucas não respondeu. Sentou-se devagar, as pernas balançando na cadeira alta demais para ele. Dona Lúcia serviu o prato. Arroz soltinho, feijão encorpado, bife acebolado e um suco de laranja. O menino olhou para a comida como quem encara um milagre. Pegou o garfo com hesitação, e quando deu a primeira garfada, os olhos encheram d'água. Rafael desviou o olhar. Aquele gesto simples. Um menino comendo em silêncio. Mexia mais com ele do que qualquer obra, qualquer projeto, qualquer conquista profissional. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentia que algo em sua vida fazia sentido. Quando terminou de comer, Lucas limpou a boca com o guardanapo, sem saber se devia agradecer, pedir mais ou simplesmente ficar quieto. Quer sobremesa? Perguntou Dona Lúcia sorrindo. Fiz doce de leite. Lucas assentiu timidamente. Enquanto o menino lambia a colher, Rafael foi até a sala, ligou a televisão, mas não prestou atenção em nada. O rosto do garoto não saía da sua cabeça. Ele pensava no olhar assustado, na pele marcada pelo sol, e na forma como ele segurava aquela mochila velha, como se fosse um escudo contra o mundo. Naquela noite, Rafael entrou no quarto de hóspedes onde Lucas dormia. O menino estava encolhido debaixo do lençol, a mochila velha abraçada no peito. Rafael ficou parado na porta por alguns segundos observando. Depois se aproximou, ajeitou o travesseiro e apagou a luz. Boa noite, pequeno. Lucas não respondeu, mas o canto da boca se moveu num leve sorriso. Pela primeira vez, ele adormecia sem medo do amanhã. Os dias seguintes foram um aprendizado para ambos. Lucas acordava cedo, observava Dona Lúcia varrer o quintal e acompanhava Rafael até o escritório improvisado em casa. O engenheiro o deixava desenhar nos papéis que sobravam dos projetos, e o menino passava horas riscando barcos, ondas e sol. Você gosta do mar, né? Perguntou Rafael um dia, observando o desenho. Nunca vi o mar de perto, respondeu o menino. Só nos livros da escola, Rafael sorriu. Então vamos mudar isso. No domingo seguinte, eles foram até o farol da barra. O vento batia forte, as ondas quebravam altas, e o cheiro de sal invadia tudo. Lucas ficou parado diante do mar, sem piscar, como se estivesse diante de um mistério. Rafael o observava com um nó na garganta. Aquele olhar maravilhado valia mais do que qualquer obra que ele já tivesse concluído. De volta à casa, Rafael começou a recolher documentos, ligar para advogados e conversar com assistentes sociais. Queria regularizar a situação de Lucas, garantir que ele nunca mais passasse por nada parecido. A advogada do fórum explicou que, antes da adoção,
seria necessário o pedido de guarda provisória. O senhor precisa comprovar que pode oferecer condições de moradia e sustento, explicou ela. Rafael apenas respondeu: eu não vou deixar esse menino voltar para o sofrimento. Enquanto o processo começava, Lucas se acostumava aos pequenos luxos da casa. O banho quente, o cheiro do café fresco de manhã, o som do rádio tocando MPB na cozinha. Mas o que mais o encantava era Dona Lúcia. Ela o tratava com carinho e firmeza. Ensinava a arrumar a cama, a escovar os dentes direito, a dobrar as roupas. Aqui, meu filho, a gente aprende a cuidar das coisas para que elas durem, dizia ela, ajeitando o lençol. Lucas ria, ainda sem entender por que aquela mulher o chamava de meu filho, mas gostava da sensação que isso trazia. Numa tarde chuvosa, Rafael voltou do fórum com uma pasta na mão. Sentou-se à mesa com Dona Lúcia e respirou fundo. O juiz autorizou a guarda provisória. Agora ele é oficialmente minha responsabilidade. Dona Lúcia sorriu e enxugou uma lágrima. Esse menino vai trazer alegria para essa casa, Dr. Rafael. Quando contou a novidade a Lucas, o menino apenas olhou, sem saber o que dizer. Depois de um tempo, correu e abraçou Rafael com força. O senhor não vai me mandar embora nunca? Perguntou, a voz tremendo. Nunca, Lucas. Agora você tem um lar. Naquela noite, o jantar foi especial. Dona Lúcia fez bolo de fubá e chocolate quente. A chuva caía lá fora, mas dentro da casa havia calor. Lucas ria, falava, perguntava tudo. Rafael o observava e pensava em como o destino, de forma misteriosa, tinha colocado aquele garoto em sua vida. Durante as semanas seguintes, o contraste entre o passado e o presente se tornava cada vez mais evidente. O menino que antes dormia no chão agora tinha um quarto só seu, com lençóis brancos e brinquedos. A criança que comia restos agora pedia para aprender a cozinhar com Dona Lúcia. E o homem que vivia cercado de projetos e prazos agora descobria o prazer de chegar cedo em casa, só para ver o sorriso de um menino que o chamava de pai. O sertão parecia longe, quase um sonho distante. Mas em cada gesto, em cada olhar, havia ainda a lembrança do abandono. Não como ferida, mas como lembrança viva do que foi superado. E assim, o menino e o engenheiro foram aprendendo a construir algo muito mais forte que paredes e barcos. Uma família. Os anos seguintes passaram como um sopro leve, mas cheio de mudanças. Lucas, agora com 9 anos, já não era o menino assustado e silencioso que chegara coberto de poeira e medo. Tinha olhos curiosos, sorriso fácil e um brilho novo no olhar. A casa de Rafael, antes silenciosa e metódica, ganhara som de risadas, cheiro de bolo assando e a desordem boa que só a presença de uma criança pode trazer. Logo nas primeiras semanas da guarda provisória, Dona Lúcia percebeu que Lucas tinha um talento especial para aprender. Ele observava tudo. Como ela temperava o feijão, como Rafael calculava medidas nas pranchetas, até como o jardineiro organizava as plantas do quintal. A cada gesto, o menino absorvia o mundo, como se tivesse pressa em viver o tempo perdido. Uma tarde, enquanto Dona Lúcia preparava o bolo de aipim, ele subiu numa cadeira para ajudar. Quebrou os ovos, mexeu o coco ralado e lambuzou os dedos de leite condensado. Ria alto, sem medo de errar. Se misturar com força, o bolo fica pesado, ensinava Dona Lúcia com paciência. Mexe devagar como quem faz carinho. Igual quando o tio Rafael fala comigo, respondeu ele concentrado. Dona Lúcia sorriu. Aquelas palavras simples mostravam o quanto o menino já enxergava Rafael como algo além de um protetor. Havia afeto, confiança, admiração. Rafael, por sua vez, se adaptava a uma nova rotina. As madrugadas de trabalho solitário deram lugar a noites de histórias, cadernos escolares e desenhos espalhados pela mesa. Lucas estudava na escola pública do bairro de Ondina, e a cada boletim surpreendia os professores. Tinha sede de conhecimento, perguntava de tudo, lia com entusiasmo. Mas a maior transformação não era apenas no desempenho escolar, era emocional. Lucas sorria mais, comia bem, dormia sem medo e até sonhava em ser engenheiro igual ao pai Rafael. O homem que antes vivia mergulhado em planilhas e projetos, agora se via ajudando em lições de casa e construindo carrinhos de papelão no quintal. Certa noite, enquanto Lucas desenhava, Rafael se aproximou. Que desenho é esse, campeão? É um barco. Mas esse é diferente. Ele tem uma casinha em cima, para ninguém dormir na chuva. Lucas mostrava o papel com orgulho. Se meu pai tivesse um barco assim,
Ele não tinha morrido afogado. Rafael ficou em silêncio. Não esperava ouvir aquilo. Soube pela assistente social que o pai biológico de Lucas havia morrido num acidente no rio, tentando atravessar durante uma enchente. A mãe, semanas depois, falecera de dengue. Aquela lembrança ainda doía no garoto, mas o modo como ele a transformava em sonho mostrava força. Então esse barco vai ser o primeiro de muitos, meu filho. Rafael respondeu com um nó na garganta. Quem sabe um dia a gente constrói juntos. No Fórum de Salvador, o processo de guarda seguia seu curso. Depois de meses de entrevistas e visitas técnicas, o juiz marcou a audiência decisiva. Rafael estava tenso. Vestiu terno, preparou documentos, levou fotos da rotina com o menino. Lucas, ao ser perguntado se queria continuar com ele, respondeu firme. Eu quero ficar com meu pai. A sala ficou em silêncio. O juiz sorriu e deu parecer favorável à guarda definitiva. Foi nesse dia que o menino oficialmente ganhou um sobrenome novo e um lar para sempre. De volta para casa, Rafael o ergueu no colo e girou pelo quintal, sob o aplauso de Dona Lúcia. Agora você é meu filho de verdade, disse rindo. Eu sempre fui, pai, respondeu o menino abraçando-o com força. As semanas seguintes foram de comemoração. Dona Lúcia fez festa com bolo, refrigerante e brigadeiro. Lucas soprou as velas com alegria, cercado pelos vizinhos e novos amigos da escola. Um deles era Pedro, um garoto falante e divertido que morava na rua de trás. Os dois se tornaram inseparáveis, inventando brincadeiras, jogando bola no quintal e trocando figurinhas até tarde. Ele é meu irmão de coração, dizia Lucas com orgulho. Rafael observava com ternura. Aquele menino que ele resgatara no sertão agora tinha uma infância de verdade, e isso bastava para encher seu peito de gratidão. Anos depois, quando Lucas completou 9 anos, uma notícia inesperada chegou. A assistente social avisou que Clara, a madrasta que o abandonara, havia sido localizada em Feira de Santana. O fórum exigia um contato formal para saber se ela pretendia reivindicar algum direito sobre o garoto. Rafael ficou apreensivo, temendo o impacto disso em Lucas. A audiência foi rápida. Clara apareceu, fria e distante, com os olhos baixos. Quando perguntada sobre o menino, respondeu sem emoção. Ele que fique onde quiser. Eu não tenho mais nada com isso. Rafael apertou os punhos, tentando conter a raiva. Mas Lucas, sentado ao seu lado, permaneceu calado. Apenas olhou para ela com serenidade. Quando saíram da sala, perguntou: Pai, por que ela me deixou? Algumas pessoas não sabem o valor do amor, filho, mas você não precisa de explicação para seguir em frente. O importante é que você não foi deixado para trás. Lucas assentiu. Eu sei. A senhora Lúcia me disse que Deus só fecha uma porta para abrir outra, e eu encontrei a minha casa. Rafael o abraçou forte. Naquele momento percebeu que o menino já não carregava mágoa. Tinha superado o passado com uma maturidade que surpreendia qualquer adulto. A adoção definitiva veio meses depois. Houve festa na escola, com bolo, cartazes e abraços. Lucas distribuiu pirulitos para os colegas e escreveu no quadro: Hoje eu ganhei um pai de verdade. De lá para frente, a vida entrou num ritmo leve e feliz. As manhãs começavam com pão na chapa e café com leite, seguidas de correria para não perder o horário da escola. À tarde, havia dever de casa, desenhos e partidas de futebol com Pedro. À noite, Rafael chegava do trabalho e encontrava o filho esperando na varanda, com uma novidade qualquer para contar. Mas havia uma paixão que crescia em Lucas a cada dia: desenhar. Ele passava horas com lápis e papel, criando barcos, pontes, cidades e mares. Rafael, orgulhoso, comprou um caderno de capa azul e escreveu na primeira página: Projetos de Lucas. Esse caderno se tornaria no futuro o diário de sua jornada. Nos fins de semana, iam à praia. Rafael observava o menino correr descalço na areia, rindo, com o vento bagunçando o cabelo. Era como se o mar, que um dia separou o garoto da família, agora o abraçasse com ternura. Dona Lúcia dizia que aquele menino tinha nascido para ser feliz. E de fato havia algo de luminoso em Lucas. Um brilho que vinha de dentro, de quem conheceu a escuridão e aprendeu a valorizar cada raio de sol. Na varanda, certa noite, Rafael olhou para ele e pensou em silêncio. O sertão o trouxe até mim. E agora, esse menino me ensina todos os dias o que é amor de verdade. Lucas, sem saber, já estava se tornando o engenheiro dos próprios sonhos. E, passo a passo, reconstruindo o seu destino com a força mais poderosa de todas,
o afeto. O tempo corria como um rio calmo. Lucas crescia, e com ele crescia também a casa, não apenas em tamanho, mas em vida. As risadas se multiplicavam, as conversas se estendiam pela varanda, e o amor ganhava novas formas. Quando completou 9 anos, a vida de Lucas tomou mais um rumo inesperado. Rafael, o homem que o havia resgatado da poeira do sertão, conheceu Marina, uma bióloga marinha apaixonada pelo oceano, pelas tartarugas e pela simplicidade da vida. O encontro aconteceu em uma palestra na Universidade Federal da Bahia, onde Rafael foi convidado para apresentar um projeto de embarcações sustentáveis. Marina fazia parte da equipe de pesquisa sobre o impacto ambiental nas águas costeiras. O primeiro diálogo foi tímido, profissional, mas cheio de afinidades. Ela falava do mar com a mesma paixão com que Rafael falava de engenharia, e de alguma forma, aquele mar que os dois amavam acabaria conectando seus destinos. Nos meses seguintes, Marina começou a frequentar a casa no Rio Vermelho. Trazia livros, mudas de plantas e um sorriso que preenchia os espaços de silêncio. Lucas a observava com curiosidade, ainda desconfiado. Ele tinha aprendido a demorar a confiar, mas havia algo na voz calma dela que o deixava tranquilo. "E esse é o seu cantinho de desenhos?" perguntou Marina um dia, ao ver o caderno azul sobre a mesa. "É, meu pai diz que um dia eu vou construir barcos de verdade", respondeu Lucas sem levantar os olhos. Então você vai ser um engenheiro dos mares igual a ele?" "Acho que sim. Mas quero fazer barcos que ajudem as pessoas que moram perto do rio, que não afundem fácil." Marina sorriu. "Isso é lindo, Lucas. O mundo precisa de pessoas que constroem para proteger." Naquela noite, Rafael observou os dois conversando e sentiu algo diferente. Uma sensação de que a vida estava se completando. Marina não apenas o encantava, mas também trazia uma doçura que fazia bem a Lucas. Era como se a casa tivesse encontrado uma nova harmonia. Meses depois, durante um passeio à praia do Forte, Rafael segurou a mão de Marina e pediu em casamento. A cerimônia foi simples, no fim de tarde, com o mar como testemunha, e Lucas vestindo uma camisa branca, segurando as alianças. Quando o juiz de paz perguntou se havia alguém contra aquela união, Lucas levantou o braço rindo. Só se o bolo acabar antes da festa. As risadas ecoaram e a vida seguiu seu curso. A chegada de Marina transformou a rotina da casa. Ela trouxe cores, plantas e um novo ritmo. Dona Lúcia feliz dizia que a família agora estava completa. O café da manhã virou um ritual coletivo. O quintal se encheu de vasos com flores e conchas, e o cheiro de maresia parecia ter invadido cada canto. 2 anos depois, a família aumentou novamente. Nasceu Sofia, uma menina de olhos azuis e cabelo cacheado, que imediatamente conquistou o coração de todos. Lucas, então com 11 anos, se tornara o irmão mais velho e protetor. Ficava horas embalando a bebê, cantando músicas que inventava na hora. "Você é o capitão do barco, e ela é a tripulante", dizia Rafael, observando os dois. "Então nosso barco nunca vai afundar", respondia Lucas com orgulho. Com a chegada de Sofia, Rafael precisou reorganizar sua vida profissional. Seu talento o levou a receber uma proposta de promoção importante: coordenar um grande projeto de construção naval em Recife. A mudança não foi simples. A casa em Salvador estava cheia de memórias, mas Rafael via ali uma oportunidade de crescimento e também de oferecer novas experiências para os filhos. Numa manhã quente, ele reuniu todos na varanda. "A gente vai se mudar para Recife", anunciou, tentando medir a reação. "Recife?" perguntou Lucas, surpreso. "É longe?" "Um pouco, mas continua no Nordeste. É uma cidade bonita, cheia de pontes e rios." "Então tem mar também?" "Tem sim, e é lindo." Lucas pensou por alguns segundos e assentiu. "Então tá bom. Se tiver mar, eu vou." A mudança aconteceu num caminhão cheio de caixas, risadas e lembranças. Dona Lúcia, emocionada, ficou em Salvador. O coração dela já não permitia acompanhar a rotina de uma cidade nova, mas prometeu visitá-los sempre. Em Recife, tudo era diferente. O ar parecia mais úmido, as ruas mais estreitas. As pessoas falavam com um sotaque cantado que Lucas achava bonito. A nova casa ficava perto do rio Capibaribe, com uma varanda ampla de onde se via as luzes refletindo na água à noite. A adaptação foi lenta, mas cheia de descobertas. Rafael se dedicava ao trabalho no estaleiro, enquanto Marina coordenava projetos ambientais nas praias da região. Lucas,
agora com 12 anos, ingressou numa escola particular, uma novidade que o desafiava. Os primeiros dias foram difíceis. Os colegas riam do seu sotaque baiano e do jeito tímido, mas ele não se deixava abalar. Tinha aprendido, desde pequeno, que o valor das pessoas não está nas aparências. Certo dia, um menino chamado João se aproximou no recreio. "Você é o novo?" perguntou. "Sou. Eu vi você desenhando um barco. Tá massa. Valeu. Eu gosto de desenhar. Quer vir aqui amanhã? Meu pai tem um barquinho de verdade. A gente pode ver de perto." Aquela amizade seria o primeiro laço de Lucas na nova cidade. João o apresentou aos rios de Recife, aos manguezais e às histórias de pescadores. À medida que crescia, Lucas se apaixonava cada vez mais por aquele universo. O mesmo que anos atrás havia levado seu pai biológico. Rafael e Marina observavam com orgulho. A cada dia, o garoto mostrava mais talento e sensibilidade. Passava horas no escritório do pai, estudando plantas de embarcações, rabiscando ideias. O caderno azul de projetos já estava quase cheio. "Você tem o dom, filho", dizia Rafael. "Mas mais do que isso, tem coração. É isso que faz diferença." As noites recifenses eram tranquilas. À mesa, a família jantava entre risadas. Sofia balbuciava as primeiras palavras e Lucas contava suas aventuras na escola. Havia paz, havia amor e havia a certeza de que o passado doloroso do sertão havia ficado para trás. Não esquecido, mas transformado em força. Certa vez, ao olhar o mar de Boa Viagem, Lucas pensou em silêncio. A vida é como o mar. Às vezes agita, às vezes acalma, mas nunca deixa de se mover. Aquele menino, um dia abandonado na poeira, agora observava o horizonte com serenidade. Sabia que ainda havia muito por viver, mas já entendia que família não é apenas quem te dá o nome, e sim quem fica do teu lado quando o mundo te vira as costas. E assim, entre livros, risadas e o cheiro do mar recifense, Lucas seguia crescendo, não apenas em idade, mas em alma. Sem perceber, o garoto do sertão começava a traçar o caminho que o levaria a se tornar o engenheiro dos sonhos e o símbolo de esperança para tantas outras crianças que, como ele, nasceram em meio à poeira, mas escolheram navegar rumo à luz. A tarde caía sobre Recife com uma luz dourada, refletindo no rio Capibaribe como se o tempo tivesse parado. Lucas, agora com 16 anos, estava sentado no quintal da casa, terminando o desenho de um barco. O caderno azul, o mesmo que ele carregava desde a infância, estava quase completo. Rafael observava de longe, com o peito cheio de orgulho. O menino que um dia resgatara do abandono no sertão, agora se tornava um jovem promissor, dono de um talento raro e de uma sensibilidade que lembrava o próprio pai. Mas o destino, como o mar, nunca permanece calmo por muito tempo. Certa manhã, enquanto Rafael saía para o trabalho, um envelope espesso o aguardava no portão. O remetente vinha de uma cidade do interior baiano, Monte Azul. Ao abrir, o coração dele gelou. Era uma notificação judicial. Joana, a mãe biológica de Lucas, havia entrado com um pedido de guarda. Rafael sentou-se no sofá, atordoado. As letras pareciam dançar no papel. Depois de tantos anos, Joana, a mulher que havia deixado o filho à beira da estrada, agora o queria de volta. Isso é um absurdo, murmurou Marina ao ler a carta. Depois de tudo que esse menino passou, ela simplesmente aparece e quer levá-lo? Rafael respirou fundo. A lei vai decidir, mas eu não vou deixar que o tirem daqui. Nos dias seguintes, a tensão tomou conta da casa. Lucas percebeu algo errado. As conversas sussurradas entre os pais, as ligações para advogados, os olhares aflitos. Até que, numa noite silenciosa, ele resolveu perguntar. Pai, o que está acontecendo? Rafael hesitou. Queria proteger o filho da dor, mas sabia que não podia mais esconder. Filho, a sua mãe biológica entrou com um pedido para te ver. E talvez queira a sua guarda. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. A lembrança daquela mulher, o rosto cansado, o olhar perdido, o abandono, ainda vivia em algum canto de sua memória. Ela quer me ver? Depois de tudo? Perguntou, com a voz trêmula. Sim. Mas eu tô aqui. E você não vai passar por isso sozinho. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Os vizinhos cochichavam. Os colegas de escola olhavam com curiosidade. Lucas tentava se concentrar, mas o peso da incerteza o sufocava. À noite,
Trancava-se no quarto e desenhava. Barcos, ondas, portos. Tudo que pudesse mantê-lo à tona. Enquanto isso, Rafael se preparava. Junto ao advogado, reuniu documentos, fotos, testemunhos. Cada imagem era uma prova do amor construído ao longo dos anos. O primeiro dia de escola, as viagens à praia, o nascimento de Sofia, os aniversários, os abraços. Tudo que Joana havia abandonado, Rafael tinha cultivado. O dia da audiência chegou. O fórum, no centro de Recife, parecia frio e impessoal. Lucas foi autorizado a acompanhar a sessão, mas apenas como ouvinte. Do outro lado da sala estava Joana, mais velha, abatida, mas ainda reconhecível. Vestia uma roupa simples e segurava uma Bíblia nas mãos. Quando seus olhares se cruzaram, o coração de Lucas disparou. Joana baixou os olhos. O juiz iniciou a sessão. O advogado de Joana argumentou que ela havia mudado de vida, que encontrara fé e estabilidade e que queria reparar seus erros. Falou de arrependimento, de amor materno e de direito de sangue. Rafael manteve o olhar firme, mas as mãos suavam. Quando chegou sua vez de falar, a voz saiu trêmula, mas verdadeira. Meritíssimo, eu não posso apagar o passado, mas posso garantir o presente. Esse menino cresceu comigo. Eu o vi dar os primeiros passos, o levei à escola, o consolei nas noites em que ele chorava sem entender por que foi deixado. Eu não sou o pai de sangue, mas sou o pai de alma. E é isso que o mantém de pé até hoje. A sala ficou em silêncio. O juiz pediu para ouvir Lucas, mesmo que de forma breve. Filho, você quer dizer alguma coisa? Lucas levantou-se devagar. Olhou para Joana, depois para Rafael. A voz saiu firme, mesmo embargada pela emoção. Eu não odeio a senhora. Eu só aprendi a viver sem esperar mais nada. Eu tenho uma família, um pai que me ensinou o que é amor, e uma mãe que me mostra todo dia o que é carinho. Eu não quero ir embora. Eu quero ficar com quem me escolheu para amar. As palavras dele ecoaram pela sala como uma onda que arrebenta forte e depois se espalha em silêncio. Joana chorou. Tentou se aproximar, mas o juiz pediu ordem. A audiência foi encerrada para deliberação. Durante dias, a casa viveu em suspense. Rafael tentava manter a rotina, mas cada som do telefone fazia o coração disparar. Marina tentava confortar Lucas enquanto cuidava de Sofia, que percebia, mesmo sem entender, a tristeza do irmão. Até que, numa manhã cinzenta, o advogado ligou. O juiz deu a sentença, disse com voz pausada. A guarda permanece com vocês. Rafael sentou-se, sentindo as pernas fraquejarem. Chorou, pela primeira vez em muito tempo, um choro de alívio. Lucas, ao ouvir a notícia, correu até ele e o abraçou forte. Eu sabia que o senhor não ia me deixar. O abraço dos dois parecia encerrar um ciclo de dor. Mas, curiosamente, o juiz havia permitido algo mais. Visitas supervisionadas com Joana, caso Lucas aceitasse. Rafael deixou a decisão nas mãos do filho. No domingo seguinte, Lucas pediu para encontrá-la. Foram até uma praça simples, próxima à estação de metrô. Joana esperava sentada num banco, com um buquê de flores murchas nas mãos. Eu não vim para te julgar, disse Lucas, sentando-se ao lado dela, só para entender. Joana chorou, e pela primeira vez contou tudo. O desespero, a pobreza, a culpa que carregava todos os dias. Disse que ver o filho bem era a única coisa que a fazia seguir em frente. Lucas ouviu, em silêncio. Depois de um tempo, respondeu. Eu te perdoo, mas o meu lugar é com quem ficou quando ninguém mais quis. Ele se levantou e caminhou em direção a Rafael, que o esperava à distância. O sol começava a se pôr e o reflexo alaranjado do rio se misturava às lágrimas que escorriam, discretas, pelo rosto de Joana. Rafael colocou o braço sobre o ombro do filho e disse com a voz serena: Você acabou de fazer o que poucos conseguem, filho. Perdoar é o verdadeiro sinal de força. Enquanto voltavam para casa, Lucas olhou para o céu,
sentindo o peso do passado se dissipar como nuvens após a tempestade. Ele sabia agora que não era o sangue que definia quem era família. Era o amor. Era o cuidado. Era o simples ato de ficar quando o resto do mundo vai embora. E naquele fim de tarde, o sertão, o mar e o perdão se encontraram em um mesmo coração. O tempo passou com a suavidade de uma maré constante. Quando Rafael percebeu, Lucas já tinha 18 anos, barba rala no rosto, olhar maduro e um brilho sereno nos olhos. O menino que um dia chegara à sua casa coberto de poeira, agora caminhava com passos firmes pela vida. A aprovação em engenharia naval na UFPE veio como uma celebração silenciosa de tudo o que haviam conquistado juntos. Na manhã da matrícula, Rafael acordou cedo, preparou café e observou o filho se arrumar. "Tá pronto para navegar de verdade, capitão?" Brincou com um sorriso orgulhoso. Lucas riu, ajeitando a mochila. "Pronto, sim. Mas o senhor sabe que o verdadeiro capitão é o senhor. Eu só tô seguindo a rota que o senhor traçou." Foram juntos até o campus. O portão da universidade parecia um portal para o futuro. Rafael esperou o filho entrar. Depois ficou um tempo parado, observando os jovens passarem, cada um carregando um sonho. O dele já estava realizado. Nos primeiros meses, Lucas mergulhou nos estudos. As aulas de física naval, cálculos de estrutura, hidrodinâmica, tudo despertava nele uma paixão genuína. Mas, mais que os números, ele se encantava pelas possibilidades humanas da engenharia. Sempre dizia: "Um barco não serve só para atravessar o mar. Serve para conectar vidas." Foi com essa ideia que ele decidiu se inscrever como voluntário numa ONG que atendia crianças ribeirinhas às margens do rio Capibaribe. Lá, conheceu histórias que o lembravam de seu próprio passado. Meninos e meninas vivendo em casas frágeis, enfrentando enchentes e abandonos silenciosos. Certa tarde, enquanto visitava uma dessas comunidades, Lucas viu uma menina tentando estudar sobre uma tábua improvisada, o caderno molhado pelas goteiras. Ele ficou parado, observando aquela cena, e algo dentro dele se acendeu. À noite voltou para casa e abriu o caderno de projetos. Desenhou uma estrutura simples. Uma casa flutuante feita com materiais reaproveitados, resistente à chuva e acessível a comunidades ribeirinhas. Rafael entrou no quarto e viu o filho concentrado. "O que é isso?" "Um abrigo flutuante. Se der certo, quero fazer uma escola inteira assim, pai. Uma escola que nunca afunde, nem com as enchentes." O pai ficou em silêncio, observando o desenho. Havia naquele traço o reflexo do menino que ele salvara, agora transformado no homem que queria salvar outros. Os meses seguintes foram intensos. Lucas começou a estagiar num estaleiro no porto do Recife, onde aprendeu na prática o que era construir embarcações. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Os colegas o admiravam pela dedicação. Ele ouvia os mais velhos com respeito e se tornava referência entre os jovens. À noite, dividia o tempo entre o estágio, a faculdade e os projetos sociais. Marina, sempre orgulhosa, dizia: "Esse menino não para. Acho que herdou seu coração teimoso, Rafael. Herdou o que há de melhor de todos nós", respondia o marido sorrindo. Quando completou 24 anos, Lucas apresentou o protótipo da sua primeira casa flutuante sustentável num congresso de engenharia. O auditório lotou. Ele mostrou como a estrutura podia ser construída com baixo custo e ainda servir como abrigo ou escola. Ao final foi aplaudido de pé. Na plateia, Rafael e Marina se emocionaram. Sofia, agora com 12 anos, levantou uma plaquinha feita à mão. "Meu irmão muda o mundo." O projeto ganhou visibilidade. Em pouco tempo, uma empresa de engenharia ambiental se interessou e ofereceu apoio técnico. Lucas recusou patrocínios que queriam transformar sua ideia em produto comercial. Queria que fosse algo público, acessível, gratuito. "Eu não quero vender um abrigo, pai. Quero construir esperança." A frase virou manchete em jornais e inspirou uma corrente de solidariedade. Universitários, voluntários e até pescadores se juntaram ao projeto, que passou a se chamar Rios de Futuro. Com o apoio da ONG onde começou, Lucas passou a liderar a construção de abrigos flutuantes nas margens do São Francisco. Cada estrutura levava o nome de uma criança da comunidade. O primeiro abrigo se chamou Escola Dona Lúcia, em homenagem à governanta que o acolhera quando menino. Durante a inauguração, Dona Lúcia, agora idosa, chorou ao ver o nome gravado em madeira.
Eu só te ensinei a fazer bolo de aipim, meu filho. E você foi lá e aprendeu a construir sonhos. Lucas a abraçou forte. A senhora me ensinou a primeira lição, que o amor é a base de qualquer construção. O reconhecimento veio naturalmente. Reportagens mostravam o jovem engenheiro que transformava a dor em propósito. Ganhou prêmios nacionais e convites para palestras, mas mantinha a humildade. Preferia estar nas comunidades, conversando com as crianças e desenhando com elas novos barcos, novas casas, novos futuros. Certa noite, após uma longa viagem de volta de Petrolina, Lucas chegou exausto. Sentou-se na varanda com Rafael e ficou em silêncio, olhando o rio. Sabe, pai, às vezes ainda me lembro daquela cabana no sertão, do medo da poeira. Rafael respirou fundo. E o que sente quando lembra disso? Gratidão, porque aquele dia me trouxe até aqui. O pai sorriu. E me trouxe também, porque se eu não tivesse parado aquele jipe, eu nunca teria conhecido o maior projeto da minha vida. Você. O silêncio que se seguiu não era vazio, era cheio de significados. Com 27 anos, Lucas viu o seu maior sonho sair do papel, a construção da primeira escola flutuante do Rio São Francisco, totalmente sustentável, feita com energia solar e painéis recicláveis. O projeto unia engenharia e propósito social, levando educação onde antes havia apenas abandono. Durante a inauguração, uma multidão se reuniu às margens do rio. Crianças cantavam, barquinhos coloridos balançavam na água. Rafael e Marina estavam na primeira fila, com Sofia, agora adolescente, segurando uma faixa. Educação que navega. Lucas subiu ao pequeno palco improvisado. O vento bagunçava seu cabelo, o sol refletia na água. Pegou o microfone e com voz embargada disse: Eu nasci no sertão, onde o chão rachado parecia não dar frutos. Mas descobri que, quando alguém acredita na gente, a vida floresce até sobre a poeira. Essa escola é para todas as crianças que esperam um recomeço, e para o homem que um dia me tirou do abandono e me ensinou a sonhar. Rafael se levantou, emocionado, aplaudiu de pé, com lágrimas nos olhos. Lucas desceu do palco e o abraçou. Pai, o Senhor me tirou da terra seca e me trouxe para o mar. Agora eu quero ajudar outros a navegarem também. Enquanto o público aplaudia, o sol se punha lentamente sobre o rio, dourando a superfície das águas. Ali, entre o sertão e o mar, o menino abandonado se tornava símbolo de esperança. O engenheiro que um dia foi resgatado agora resgatava outros. E Rafael, observando aquele momento, compreendeu. O amor que ele plantara no deserto agora navegava firme sobre as águas do futuro. A noite de São João iluminava Recife com fogueiras, bandeirolas e o som de sanfona ecoando pelas ruas. A varanda da casa de Rafael estava enfeitada com luzes coloridas, cheiro de milho cozido e risadas que atravessavam o ar morno. Era uma noite de festa, mas também de lembrança. Exatamente 23 anos se passavam desde o dia em que aquele jipe branco parou no meio da poeira vermelha do sertão baiano e mudou 2 vidas para sempre. Rafael, agora com cabelos grisalhos, observava a família reunida. Marina servia pamonha. Sofia, uma jovem de 15 anos, falante e curiosa, filmava tudo com o celular para postar. Registro da noite mais especial do ano. Lucas, de terno leve e sorriso calmo, chegava da cerimônia que acabara de acontecer. A inauguração da Escola Flutuante Rafael, o maior projeto de sua carreira e o mais simbólico de sua vida. Ele entrou com um sorriso tranquilo, mas os olhos denunciavam a emoção contida. Colocou sobre a mesa um pequeno pedaço de madeira, retirado do primeiro barco que havia construído no estaleiro, e disse: Pai, lembra disso aqui? Rafael olhou, tocou a peça com cuidado. Como eu poderia esquecer? Foi com isso que você começou tudo. Lucas sorriu. Então pronto. Agora essa madeira faz parte da fundação da escola. Ela vai navegar para o resto da vida. O silêncio que se formou foi bonito. Marina enxugou os olhos disfarçadamente, enquanto Sofia, com seu jeito brincalhão, tentou quebrar o clima. Agora você virou nome de escola, pai. O próximo passo é virar feriado nacional. Todos riram, e Rafael, com o coração leve, ergueu o copo de caldo de cana. Ao futuro e a tudo que o amor construiu. As risadas se misturaram aos fogos que estouravam sobre o rio Capibaribe. O reflexo das luzes dançava sobre a água, criando um espetáculo natural que parecia acompanhar aquela celebração.
Lucas se afastou um pouco e ficou olhando o rio. O vento soprava quente, trazendo lembranças da infância. Aquele menino que um dia segurou uma mochila rasgada e caminhou descalço pelo sertão, agora olhava o horizonte com serenidade. Ele sabia que sua história era feita de recomeços, de coragem e, acima de tudo, de amor. Rafael se aproximou e colocou a mão no ombro do filho. "Você tem ideia do que fez hoje, Lucas?" perguntou com voz embargada. "Essa escola vai mudar a vida de muita gente." Lucas olhou o rio pensativo. "Eu só fiz o que o Senhor fez por mim. Eu tirei crianças da beira da estrada e levei para o caminho certo." Rafael sorriu, sentindo o orgulho preencher cada espaço de sua alma. "A diferença é que agora você leva um exército de pequenos navegantes com você." Marina se aproximou com um prato de bolo de milho e um olhar carinhoso. "Eu acho que a gente devia escrever essa história num livro." Ninguém ia acreditar se eu dissesse que tudo começou com um jipe atolado no sertão. Lucas riu alto. "Ou com uma pamonha queimada, né, mãe?" brincou, lembrando da primeira vez em que ela tentou cozinhar para impressionar Rafael. A gargalhada foi geral. Sofia, aproveitando a animação, ligou uma caixa de som. Forró antigo começou a tocar, e ela puxou os dois para dançar. Marina, divertida, girava com Rafael na sala, enquanto Lucas e Sofia tentavam dançar, errando o ritmo e rindo ainda mais. Entre risadas e música, Lucas olhou para o relógio e disse: "Espera, eu quase esqueci. Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês." Ele foi até o quarto e voltou com o caderno azul. Aquele mesmo, o das primeiras anotações que o acompanhava desde criança. As páginas amareladas guardavam desenhos, rascunhos e sonhos de um garoto que um dia só queria sobreviver. Agora, cada risco representava conquistas e lembranças. Lucas abriu na última página e começou a escrever devagar. Rafael se aproximou e leu por cima do ombro do filho. "Hoje, 23 anos depois do resgate, eu finalmente entendo. Ninguém é definido pelo abandono, mas por quem o ajuda a recomeçar. A criança da poeira virou engenheiro do mar, e o homem que me salvou virou o nome que guia cada barco que construo. Obrigado, pai, por me ensinar que amor também é verbo, e que navegar é continuar acreditando." Rafael respirou fundo. As lágrimas vieram sem vergonha. Ele abraçou o filho e sussurrou: "Você merece navegar, meu filho. E que bom que eu pude ver o capitão que você se tornou." Sofia, emocionada, gravava a cena. "Pronto. Esse vai ser o final do documentário que eu vou fazer sobre você, Lucas." "Documentário?" perguntou ele, surpreso. "Claro. Do sertão ao mar. A jornada de um engenheiro do amor. Vai bombar." Risos tomaram conta da varanda. Marina serviu mais canjica, Rafael brincava com Sofia e Lucas observava tudo com um sorriso discreto. O vento balançava as bandeirolas e o som das festas juninas vinha de longe. Enquanto a família se divertia, Lucas voltou a olhar o rio. As águas corriam serenas, refletindo as luzes da cidade. Ele fechou o caderno devagar e murmurou para si mesmo: "Eu mereço navegar, e vou levar outras crianças comigo." Rafael ouviu e respondeu, com o tom sereno de quem já entendeu tudo, o que precisava entender. "E é por isso, meu filho, que eu parei naquele jipe." O céu se iluminou com fogos. O som do forró aumentou, e a família brindou mais uma vez. Naquele instante, não havia poeira, solidão nem medo. Só risadas, música e o brilho do amor que resistiu a todas as tempestades. E se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Então, deixa eu te pedir uma coisa. Fica por perto. Toda semana a gente conta histórias de gente comum que vive coisas extraordinárias, histórias que provam que o amor ainda muda destinos. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte dessa família que acredita no recomeço. Cada inscrição ajuda essas histórias a chegarem mais longe, a inspirarem mais corações. E quem sabe a próxima história não seja a sua. Hoje, o sertão e o mar se encontram no mesmo nome: esperança. E foi com ela que tudo começou, e é com ela que a gente termina. Então, antes de sair, comenta aí: "Eu acredito em resgate", porque no fundo, todo mundo tem um pedaço de Lucas dentro de si. Aquela parte que só precisa de uma mão estendida para acreditar de novo. A fogueira estala, os fogos iluminam
o céu, e a família de Lucas celebra, unida, o poder que um simples gesto teve de mudar tudo. E o narrador encerra, com voz calorosa e leve, do sertão à escola flutuante, do abandono ao abraço. Essa história provou que quem aprende a amar nunca mais afunda. Agora é a sua vez de embarcar com a gente. Se inscreve, compartilha e vem navegar nessa corrente de histórias que transformam vidas, porque no fundo, todo mundo merece navegar também.